Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Antes de iniciar a aula de hoje, vou deixar aqui um aviso super importante para vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso de operador de computador que eu estou vendendo pela Hotmart. Está com um preço super acessível. Caso não seja do seu interesse fazer o curso, mas você pode compartilhar com outras pessoas que talvez elas tenham interesse. Assim você pode me ajudar e também ajudar na manutenção das minhas atividades que são desenvolvidas aqui ao longo do canal. Salve devs, conto com a ajuda de vocês. A aula de hoje, especificamente, é para a gente ver um projeto que eu iniciei, que é sobre a tabela da Copa do Mundo. Hoje foi feito o sorteio da tabela da Copa do Mundo do Catar de 2022 e nós temos grupos que vão da letra A até a letra H. Nessa parte do projeto, a gente vai ver como exibir a listagem dos países de acordo com o grupo. E nas próximas aulas nós vamos implementar outras funcionalidades do nosso projeto para que a gente tenha a nossa tabela completa, a gente saiba quais são os jogos, datas, horários, locais, com todas as informações que são necessárias para que a gente possa futuramente acompanhar este evento. Quando eu clicar aqui nessa caixa de combinação de valores, que é um select aqui do nosso HTML, quando eu selecionar uma letra de grupo, vai ser feita a atualização dos nomes dos países daquele grupo automaticamente. E assim vai com todos eles. Inicialmente, vão ser exibidos os valores do grupo A, e conforme você vai clicando e alterando, você pode atualizar para poder fazer a exibição dos outros dados. Aqui eu tenho um console, eu vou até limpar ele, porque daqui a pouquinho a gente vai dar uma observada nele. Indo lá para o nosso código, o que é que nós temos aqui basicamente? Na nossa página HTML, nós temos uma página HTML simples, nós temos aqui o favicon, nós temos um link para o nosso arquivo de estilo CSS, nós temos lá embaixo um link para que a gente possa acessar o nosso arquivo index.js, que é onde a gente vai colocar a nossa regra lá de programação, utilizando o JavaScript para fazer a manipulação dos dados. E no corpo da página, eu criei uma tag main com a classe tela principal, e dentro dela eu coloquei um título H1 e um título H2. Basicamente, tabela, o nome do local, o ano, conforme a gente já viu nessa parte aqui do código. Depois nós temos aqui basicamente um rótulo e uma caixa de seleção de valores. Ou seja, eu criei uma divisória com a classe formControl. O nome aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Pode ser formGroup, formControl, controle de formulário, elemento de formulário. Dentro dele eu estou armazenando duas informações. Basicamente é o label, que é o rótulo, e a caixa de seleção. No rótulo eu coloquei o texto, escolha o grupo, tá? E depois eu coloquei na caixa de seleção, como option, as letras dos grupos A até a letra H. Sendo que o value do grupo A vai ser o número 0. O value do grupo B vai ser o 1, assim até o H, que vai ter o número 7. Tá? Quando a gente fizer ali a exibição dos dados, por exemplo, quando eu faço a listagem dos dados aqui, aparecem que eu tenho 8 elementos. E se eu for listar, observem que eu tenho do elemento 0, que é o grupo A, até o elemento 7, que é o grupo H. Depois a gente vai ver isso aqui que está sendo gerado lá pelo nosso arquivo index. Então, basicamente, eu tenho aqui uma caixa de seleção, no qual eu vou ter que definir a letra do grupo que eu quero exibir em tela. Um pouco mais para baixo eu criei uma section com a classe groups e criei um título H3 para colocar o título do grupo, que vai ser, por exemplo, grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante. Criei uma lista OL, porque todos os grupos têm 4 países e todos os países vão ficar numa ordem, de 1 até 4. Então, por isso eu criei uma lista OL, que vai ter, essa lista OL vai ter esse nome lista grupo. Tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz aqui por enquanto. A parte de CSS eu não implementei muitas coisas, eu só fiz para poder tornar um pouco mais apresentável o nosso projeto, mas posteriormente a gente vai fazer alterações aqui para a gente deixar o conteúdo um pouco mais atrativo, tudo bem? Daí, no nosso arquivo index.js é que vem a mágica aqui da nossa programação. Eu criei duas variáveis que são dois vetores vazios, grupos e seleções. Por enquanto, essas variáveis não estão sendo usadas. Se eu segurar o Ctrl e clicar nessas variáveis, observem que eu não vou para a parte nenhuma do código. A mesma coisa aqui, ó, seleções. Então quer dizer que essas variáveis ainda não têm utilização dentro do código. Eu poderia inclusive até apagar elas, tá? Só que aqui eu faço em seguida a seleção dos elementos em tela que eu preciso manipular. Então eu preciso saber a letra do grupo.
Mas a letra de onde? Eu preciso saber o valor que está sendo selecionado lá na nossa página HTML. Por exemplo, aqui no nosso arquivo index nós temos um select e ele tem lá como value inicial a letra A, que é, no caso, representado pelo value 0. Então a letra A tem o value 0, por isso a gente tem a exibição dos dados correspondentes ao grupo A, que é identificado pelo número 0 na nossa listagem de grupos. Mas de onde é que vem esse 0? Eu criei um arquivo JSON, chamado grupos.json, que é um array de objetos. E esse array de objetos tem os grupos, ou seja, tem os atributos aqui, ou propriedades. Grupos, a letra do grupo, seleção 1 e o nome do país, e assim por diante. Seleção 2, seleção 3, seleção 4, e assim eu fiz do grupo A até o grupo H. Nesse nosso array de objetos, como qualquer array, a primeira posição é 0, a segunda é 1 e assim por diante. Como são 8 grupos, a última posição é a posição 7, conforme nós já tínhamos visto aqui no nosso console. Então, eu já vejo que eu tenho aqui 8 elementos. O primeiro elemento é o 0, que refere-se ao grupo A. O sétimo elemento refere-se ao grupo H. Tá? Daí, esse arquivo JSON, a gente vai consumir ele. Eu fiz ele o mais simples possível para poder facilitar o nosso processo aqui de programação, mas a gente poderia incrementar ele, criar um array das seleções, colocar as seleções, colocar ícone para representar a bandeira. A gente poderia trabalhar com muitas outras informações aqui sem problema. No nosso arquivo index, então basicamente esta linha aqui, eu estou criando a variável letra do grupo, que é para eu selecionar o value lá daquele meu campo select. Eu preciso selecionar o elemento do título do grupo, para eu poder depois escrever o título, se é grupo A, B, C, D, e a listagem, que é a nossa lista OL. Esses dois elementos aqui são basicamente o H3 e o OL. Se a gente for lá no nosso index, nós temos aqui o H3, que é o título do nosso grupo, e o OL é a nossa lista grupo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é a seleção dos elementos. Tá? Eu gosto de criar a variável, fazer essa seleção para poder trabalhar com esses nomes manipulando posteriormente. Daí eu criei, usando uma arrow function, uma const chamada vergrupos. Tá? Eu poderia colocar listar grupos, exibir grupos, listar países por grupos, ou listar países por grupo. Então a gente poderia colocar um nome um pouco mais significativo, né? Seria bem mais interessante. Mas eu coloquei um nomezinho menor, que fica bem eficiente também para o que a gente vai fazer. Então essa nossa arrow function, que está aqui nessa const chamada vergrupos, vai receber como parâmetro a letra do grupo. Na verdade, não a letra, mas vai receber o número correspondente à letra do grupo. Se for o grupo A, ela vai receber o 0. Se for o grupo B, vai receber o número 1. E assim por diante. De onde é que vem esses números? Dessa seleção que a gente está fazendo aqui em cima. Lembre-se que lá no nosso index, quando eu seleciono o grupo A, eu passo o value 0. Quando eu seleciono o grupo B, eu passo o value 1 e assim sucessivamente. Tá? Então, passando o número que corresponde à letra do grupo, eu posso usar aqui o nosso fetch_then para a gente poder consumir os dados que vêm desse nosso arquivo JSON. Poderia ser de um arquivo que está externamente, no nosso caso aqui está dentro do nosso próprio projeto, no arquivo grupos.json. Então aqui eu vou pegar os dados que estão nesse arquivo, eu vou ter como retorno uma promise, eu vou pegar a resposta dessa promise e transformar em JSON, e daí, para que eu possa exibir essas informações, eu vou utilizar novamente o then aqui para fazer o processamento e exibição dos dados. Aqui na linha 12, eu estou fazendo um console desses dados. Tá? Prestem bem atenção. Dados, eu estou fazendo um console.log aqui na linha 12. Então, toda vez que eu chamar essa função aqui, ele vai fazer a exibição dos dados. Deixa eu limpar aqui. Observem que ele vai chamar, é a linha 12 que está chamando aqui a exibição da nossa listagem de dados que está lá no nosso arquivo grupos.json. O que eu estou fazendo aqui é escrevendo grupo e a letra do grupo, mas de onde? Do nosso array de dados que a gente está recebendo aqui. Eu estou passando de acordo com a letra, se for a posição 0, 1, 2 ou 3, eu quero que escreva o atributo grupo, que no caso é a letra, A, B, C, D e assim por diante. Daí, eu estou escrevendo dentro da lista do grupo 4 LIs. Eu estou colocando aqui manualmente, a gente poderia fazer isso aqui utilizando uma função para poder ficar mais fácil esse processo de preenchimento,
Mas aqui a gente está colocando basicamente o seguinte: do nosso array de dados, que a gente está fazendo a leitura aqui, na posição 0, por exemplo, eu quero ver qual é a seleção 1. Na posição 0, seleção 2. Posição 0, seleção 3. Posição 0, seleção 4. E assim por diante eu consigo escrever a listagem dos 4 países. Tudo bem? Feito isso aqui, eu preciso executar essa função pelo menos uma vez. Então eu executo ela aqui na linha 23. Ver grupos, passando a letra do grupo. Quem é essa letra do grupo? É essa seleção que a gente fez aqui. Inicialmente, a gente começa com a seleção do número 0, que é o grupo A. Tudo bem? Então, inicialmente, sempre vai exibir dados do grupo A. Então, sempre exibir dados do grupo A. Mas se eu clicar aqui em seguida, grupo B, ele faz a atualização dos dados. Grupo G, que é o grupo do Brasil, que é Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, também ele faz a atualização. E assim ele faz com H e faz de novo com o grupo A sem problema. Na aula de hoje, basicamente, a gente vai ficando por aqui, mas nas próximas aulas a gente vai implementar outras funcionalidades desse nosso projeto da tabela da Copa do Mundo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!